Mas acho que é um problema mais sério que a PEC também não enfrentou, que é o problema da desproporção entre o número de cargos em comissão e os cargos de provimento efetivo. E esse também é um problema crônico em muitas das administrações. Eu queria fazer um comentário derradeiro para poder enfrentar perguntas, que é em relação aos cargos de liderança e assessoramento. E aí penso que temos de novo uma matéria sensível, né? Primeiro, todos nós sabemos que existe o problema que é o lugar comum, sobre o qual eu não vou falar, porque é sabido, que é o da ocupação sem critério dos cargos em comissão, para usar a expressão do hoje texto constitucional. Mas acho que é um problema mais sério que a PEC também não enfrentou, que é o problema da desproporção entre o número de cargos em comissão e os cargos de provimento efetivo. E esse também é um problema crônico em muitas das administrações. Me lembro que uma vez, num exercício de consultoria na advocacia privada, funcionei numa hipótese num determinado município que tinha 3 vezes, né, a proporção era 1:3 entre cargos de provimento efetivo e cargos em comissão. Então, para cada um cargo de provimento efetivo, havia 3 cargos em comissão. Né? Como diria o vulgo, é muito cacique para pouco índio. Né? E todos nós sabemos por que isto se dá. Né? Então, isto não é objeto de tratamento pela emenda. E acho que, talvez se a gente atuasse neste ponto, a segunda questão, que é a ocupação indevida, ficava bastante esvaziada. Porque se não houver oferta, isto deixa de ser tão atrativo. Né? Ainda em relação aos cargos de liderança e assessoramento, vejam que há uma abertura para uma hipótese que hoje não autoriza cargo em comissão, que é o cargo de liderança e assessoramento para funções técnicas. E isso é muito perigoso. Né? Porque aí sim você pode ter uma conjugação indevida entre cargos de liderança e assessoramento para funções técnicas e o cargo de provimento efetivo, ou cargo com vínculo por prazo indeterminado. E aí ao agente público fica oferecida a possibilidade, ao agente político, melhor dizendo, fica oferecida a possibilidade de escolher quem eu quero que fale. Né? Aquele que pode ser um veto player, porque ele é do quadro permanente e tal, ou aquele que ocupa um cargo de liderança e assessoramento. Né? E aí você terá esta possibilidade, porque o cargo de liderança e assessoramento pode ser um cargo vocacionado exclusivamente para funções técnicas. Isso é problemático. E há um último jabuti, né? Existe essa expressão, né? O jabuti legislativo, porque jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá em cima, é porque alguém botou. Né? Também na legislação nada brota. Se está lá, é porque alguém botou. Né? Então há um jabuti na emenda 32, na PEC 32, que é a autorização para a transformação de gratificações que sejam pagas por força do desenvolvimento de funções extraordinárias, etc., transformação delas em cargos de liderança e assessoramento. Isso é perigosíssimo. Né? E é muito curioso que uma proposta de reforma que venha com um forte discurso fiscal tenha propostas desta natureza. Então, esses são alguns pontos que eu queria compartilhar um pouco que já me preocupam em relação à proposta. Queria terminar dizendo que acho que há dois papéis importantes para nós, que somos da área de advocacia pública e tal, desenvolvermos. Primeiro é essa análise crítica e esta revelação do que está oculto na proposta. E aí, sob uma perspectiva técnica, porque nós podemos fazer isso. A perspectiva política caberá aos políticos. A perspectiva técnica, os desdobramentos técnicos possíveis do que se está propondo, esses só nós podemos fazer. Né? O Merval Pereira não pode fazer a análise jurídica da PEC 32, embora ele ache que pode, né? De vez em quando faz lá uns comentários. Né? Mas nós podemos, com mais autoridade, digamos assim. Então acho que isso nos cabe. E acho que nos cabe também
para desconstruir um pouco esta narrativa, que é uma narrativa fácil, que demoniza o servidor, né? Isso é uma narrativa fácil. Vejam, amigos, e nesse cenário, um cenário em que as pessoas perderam o emprego, em que as pessoas estão passando por crise, a narrativa de demonização do servidor é uma narrativa fácil. Olha lá, essa gente está com salário igual, são os privilegiados. E aí, se você tem uma narrativa dessa, você faz uma prestidigitação, né? Tudo mais fica esquecido porque o importante é a gente coibir os privilegiados, né? Então, se a gente consegue mostrar que, olha, ainda que esse discurso fosse verdadeiro, essa proposta não tem esse condão, a gente contribui para desfazer essa narrativa, que eu acho que é um papel importante para a gente desempenhar. E também contribuir para o aperfeiçoamento de uma proposta de reforma que navegue mais nesta linha, de pensar o serviço público, pensar a administração pública, uma administração pública que seja apta a responder aos desafios que a gente tem hoje, né? Como é que você vai pensar em administração, governo digital, administração operando com inteligência artificial, com o modelo de serviço público weberiano, gente? Isso não existe, né? Ah, isso é mais complexo. É mesmo, é mais complexo. É por isso que junta tanta gente inteligente para discutir isso. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.